Olá pessoal, tudo bom? Mais uma livezinha começando, né? Começando a semana. Esperar o pessoal entrar aqui na live pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. O pessoal já começa entrando aqui. Charles, Fabiana, Kinsa Santana, isso que se fala? Deixa eu começar a acenar aqui pro pessoal, né? A ideia é a gente bater um papo hoje com uma comissária, que é a Marina Galvani. Esperar ela entrar aqui um pouco para falar um pouquinho também de como tá a vida dela, né? Como comissária, falar um pouquinho da rotina. E é legal que ela passou por um momento de um susto, né? Então, um momento de susto com relação ao coronavírus em si. Ela que é comissária desde 2010, né? É legal que ela também é empresária no ramo da estética e é graduada, né, na questão de biomedicina. Por que isso? Porque muita gente pensa que comissário não faz mais nada. Não, tem muitos comissários aí que tem outros negócios juntos associados. Legal que a gente vai conversar com outro comissário essa semana também. Ele também tem um projeto aí dentro do YouTube e tudo mais. Então, para estar passando informações aí pro pessoal. Gente, eu vou convidar aqui a Marina para ela já participar do nosso bate-papo. Vamos lá, vamos convidar aqui a Marina. Lourdes, o pessoal já está entrando, já tem 18 convidados aqui. À medida que a gente vai conversando, normalmente vai crescendo o número de convidados. Lembrando que... Oi. Tudo bom, Marina? Como é que você Tudo tá? bem? Tudo bem, por aí. Eu vou dar uma pausa aqui na musiquinha, senão a gente não consegue acompanhar. Se bem que essa música aqui... Deixa eu ajeitar aqui. Se bem que essa música aqui foi escolhida pela nossa convidada, né? Dia especial, tá, do Thiago York. Começando na segunda-feira, segundo dia especial é bom. Gente, assim, ó, só para orientar as pessoas, na parte dos comentários que tem aqui embaixo, a gente não vai conseguir estar transmitindo essas perguntas para a Marina, para nossa conversa, que a gente não vai conseguir acrescentar, porque é muita gente aqui, né? Até eu vendo o Charles Ariolá, eu estou vendo aqui a Marcos fazendo até acenar aqui, até aceno aqui para o pessoal um pouco. Mas as perguntas, elas são feitas no pontinho de interrogação que tem aqui do lado. Porque daí eu consigo ler, eu consigo selecionar ela, eu boto aqui na tela para a Marina tá respondendo aqui. Tá bom, gente? E o nosso bate-papo hoje é com a Marina para falar um pouquinho da rotina de comissário de voo. Só que antes disso, eu sempre tenho perguntado para todos os nossos convidados aqui nas nossas lives, que é como a aviação surgiu na sua vida? Porque a aviação, normalmente, ela vem de um sonho, ela vem do desejo, ela vem de uma loucura, ela vem... Como que veio a aviação? Como surgiu a aviação na tua vida, Marina? Pode nos contar um pouquinho aí? Então, para mim, eu sei que às vezes as pessoas imaginam que quem entra na aviação e fica por muitos anos é algo muito sonhado desde pequeno, mas para mim não foi assim. Eu queria ser médica, eu tentei entrar no curso de medicina 3 anos, na verdade, na federal, eu não consegui. E aí eu comecei a pensar num plano B e eu conheci um comissário, ex-comissário da TAM. Na verdade, eu nem sei se ele está trabalhando ainda, o Ricardo. Ele fez o curso na AeroTD também. E eu lembro que ele estava fazendo o curso aí, ele trabalhava num café. E eu fui conversar com ele e ele estava maravilhado, apaixonado pela vida de comissário, que ele estava fazendo curso ainda, ele estava pesquisando e eu jamais tinha pensado. E eu conversando com ele, eu falei assim, nossa, isso é uma ideia maravilhosa, eu gostaria muito de conhecer muitos lugares, muitas pessoas, aquelas coisas que a gente acha que é clichê, mas não é, é verdade, né? Você quer conhecer lugares, pessoas. E aí, no que eu contei para minha mãe isso, a minha mãe falou, nossa, o meu sonho era ser comissária quando eu era mais nova, eu acho que tu devia tentar. E aí foi um incentivo e eu entrei na RTD, fiz o curso, daí eu tive que parar a primeira vez, eu não sei se tu te recorda disso, Juan. Eu tive que parar, eu tive câncer, parei, e fiquei 1 ano fora praticamente, e depois desse 1 ano eu retornei para o curso, porque eu não conseguia tirar a vida de comissária da minha cabeça, retornei para o curso, fiz o curso, foi uma época bem difícil aquela época, porque não estavam contratando ninguém, foi na época do apagão aéreo, acho que foi 2008, né? Então, quando eu voltei, ainda estava complicada a situação.
E aí em 2010, 2009 eu acho eu terminei, não, 2010 eu terminei meu curso, 2009 eu terminei meu curso e já fui chamada pela TAM, 3 meses depois, eu acho, 6 meses depois, alguma coisa assim, fui chamada pela TAM, fiz os processos seletivos, naquela época a gente tinha que ir todos em São Paulo ainda, fiz todos esses processos e consegui entrar, assim, para mim foi... Se eu não me engano, na época o processo seletivo ele era fazia um dia, 2, 3 dias, tinha que dar 2, 3 viagens. Eu acho que Isso, para São Paulo, né? Uma coisa assim. sim. Hoje as pessoas a gente está com o processo online Uhum. e tá muito mais simples que antes. Tinha que gastar uma grana no investimento, né? Nossa, eu lembro que a gente guardava dinheiro para poder fazer os processos seletivos, porque era difícil, assim, era muito complicado você se deslocar. Você tinha um trabalho também, então você tinha que se deslocar. Se não me engano, eu fui 5 vezes para São Paulo, até o tempo de entregar os documentos, né? Que entregar a documentação era a última na época. E eu lembro que era muito dinheiro, até que chegou uma época que eu comecei a ir e voltar de ônibus sempre. Então eram 10, 11 horas de ônibus para ir e voltar para Floripa. E hoje realmente está muito bom. O meu processo seletivo de agora, eu fiz todo em Porto Alegre, que era bem mais próximo. A Gol estava fazendo por regiões. Então eu fui para Porto Alegre, só no final que eu fui para São Paulo. Então realmente foi muito bom assim esse cuidado que eles tiveram, sabe, com quem estava fazendo o processo Uhum. seletivo. Sim. Tu teve um momento que tu saiu da aviação e depois tu quis tocar o teu negócio, né? Tu tinha um E negócio próprio, aí tocou, mas a aviação te puxou de volta, né? Foi puxou. mais ou menos por aí. É um vício, né, Maria? É um vício. Todo mundo Tu dizia sabe me isso e eu dizer não assim, ó, o que te entendia. motivou a voltar, a querer voltar? Porque muita gente diz assim, ah, meu Deus, e agora? E é legal essa história, porque tem uma história bem bacana que é assim, ó, tu começou a fazer o curso, que era o teu sonho, de repente tu disse assim, ó, meu Deus, cara, tive um problema de saúde, um problema que te afetou, não consegui. Mas assim, depois que resolveu tudo isso, voltei pro curso, não, porque eu vou realizar aquele meu sonho. Uhum. Conseguiu realizar o teu sonho. Aí, de repente, tu diz assim, ó, cara, não sei, eu acho que eu vou tentar outras coisas, né? Uhum. Uhum. E aí depois dizer assim, ah, não, eu vou voltar para aviação. Como é que foi isso, assim, de Na verdade, sair e voltar? eu posso dizer que eu sou uma pessoa pé no chão, mas eu, ao mesmo tempo, eu não sou apegada a coisas. Então, eu tenho vários objetivos de vida. E um deles era ser empresária. Então, só que com a minha realidade, eu não tinha como me tornar empresária naquela época. Então, eu investi para ter o meu próprio negócio. Eu entrei na TAM em 2010, fiquei até 2014. Foi uma experiência de verdade, foi maravilhosa na minha vida, porque eu acho que eu não teria sido a profissional que eu fui na empresa que eu montei se eu não tivesse sido comissária, se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi. Porque eu acredito que o comissário, ele consegue lidar com diversos tipos de emprego. Você se sai bem em praticamente tudo. Então, e isso é algo que a gente ouve. Eu tive amigas que saíram da TAM na mesma época que eu saí, ou um pouco depois, e elas entraram em empresas em diferentes ramos e as empresas gostavam delas. Por quê? Porque nós somos pessoas que a gente é comunicativo, nós somos ágeis, a gente pensa rápido, a gente faz rápido as coisas, porque o nosso dia a dia, a gente precisa ter esse jogo de cintura em todos os sentidos. Né? E a gente também lida com você ficar sozinho e ao mesmo tempo você tem que ficar no meio de um monte de gente. Então a gente trabalha com vários tipos de situação. Né? E eu tenho certeza que a profissional que eu me tornei quando eu saí dali, quando eu montei a minha empresa, que eu montei uma empresa de eventos, ela foi espelho daquilo que eu aprendi na TAM, sabe? Então, a questão é, sim, eu saí da aviação porque eu tinha esse sonho de ser empresária, eu precisava saber o que era esse sonho. Porque não adianta nada você ficar a vida inteira no mesmo lugar e você não testar aquilo que você pô, será que aquilo vai dar certo? Então eu precisava sair, eu falei, qualquer coisa eu volto, sabe? Não é fácil, mas a gente consegue. E foi o que eu fiz. Fiquei 5 anos fora, 5 anos e meio fora. E até que chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso voltar, eu amo o que eu fazia e eu sinto falta. Eu amo ter o meu negócio também, que é o que eu faço hoje, eu tô aliada, né? Eu tô na aviação e eu também tenho o meu negócio de estética. Então, as duas coisas estão unidas hoje. E hoje, com a escala que a gente tem, ela permite que a gente tenha essa vida.
Isso é uma coisa interessante, que há anos atrás, quando eu entrei, era difícil você ter um negócio. Hoje em dia já é um pouco mais aberto, porque você tem um pouco mais de tempo disponível. O seu tempo, ele é mais bem distribuído, sabe? Eu acredito que as leis, elas melhoraram muito a nosso favor. Na minha época, em 2010, eram 8 folgas por mês. Hoje são 10 folgas, pelo menos, né? Sim. Então, isso ajuda bastante. Tem várias outras coisas também, como questão de escala dirigida, são Uhum. coisas agora, tá mais fácil de pedir folgas, coisas nesse sentido que antigamente era mais difícil, né? Além de questão de voos, do poder voar por mais de uma empresa para conseguir voltar para casa, isso é bem bacana. E Nossa, essa tua ideia de conseguir tocar o teu negócio, de tua empresa junto com a profissão de comissário é bem bacana, até para as pessoas saberem que é possível, né? sim, com certeza. Não, todas essas coisas que mudaram, mudaram para muito melhor a nossa vida, sabe? Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho cansativo, sim, mas ele é um trabalho que, se você souber utilizar ele, ele vai ser muito bom. Você vai se sentir muito bem com ele. Você tem muitas oportunidades. Você ganha desconto em passagem. Você, como você falou, agora você consegue administrar as suas folgas. Ah, vamos supor, eu quero viajar tal dia com a minha família, posso tentar trocar no grupo de escala ali. Alguém quer fazer esse voo para mim, troca essa folga por esse voo por folga. A gente tem essas possibilidades, sabe? Tudo isso facilitou muito. E é óbvio, assim, a gente não fica tentando trocar sempre, mas de vez em quando, quando a gente pode, a gente faz isso, porque vale a pena, né? Então a nossa vida melhorou. Eu só vejo que a nossa vida tem melhorado todos os dias, assim, na aviação. Tá sendo uma fase boa pra gente. Sim. Bom, Marina, agora vamos entrar no atual agora, né? Vamos dizer assim, né? Como é que tu ficou sabendo do coronavírus? Como é que surgiu essa ideia do coronavírus na tua vida, que é o nosso tema aqui? Até vou pedir pro Charles, se tu conseguir, que está acompanhando a nossa live aqui, do Marcos, se ele conseguir botar aqui o tema da live para mim fixar aqui nos comentários, ia me ajudar bastante. E lembrando, pessoal, que as perguntas são feitas através do pontinho de interrogação que tem aqui do lado, tá? Assim, ó, Marina, antes de entrar no coronavírus, eu te falo uma coisa que é bem interessante. Assim, tu falou como era o processo seletivo antes, Uhum. né? E como é que foi o teu processo? Que tu chegou a ficar 5 dias e ir para São Paulo. Agora, como é que foi esse teu processo seletivo com a tua atual empresa hoje? Então, na Gol, eles mandaram. Eu sei que foi algo novo, né? Esse ano, aliás, no ano passado, quando surgiu, eu comecei a fazer o processo seletivo na Gol em fevereiro do ano passado. Sim. E começou com ligação, e aí foi evoluindo. A gente foi indo para Porto Alegre para fazer o processo seletivo. Eles estavam fazendo por regiões, porque eles pensam que quem está indo fazer o processo seletivo está indo atrás de um emprego. Então, ele não conta que você tem um super dinheiro disponível para que você possa ficar fazendo viagem ida e volta. Eu achei Uhum. isso eu achei maravilhoso, assim. Mais uma vez, a Gol me mostrando que ela é uma empresa realmente humana, sabe? Porque desde o Sim. processo seletivo, eles tomaram esse cuidado com quem estava lá, porque eles sabem que muita gente vai e não passa. Então, a pessoa, ela está investindo o dinheiro dela naquilo. Então, é importante Uhum. o menos prejuízo possível que ela puder ter, melhor. Então, eles chamaram a Sim. gente para fazer os processos seletivos em Porto Alegre, você ia, fazia. Alguns a gente voltou e outros a gente ficou lá e eles já avisavam: ó, talvez vocês sejam chamados para se você passar, vai vir amanhã ou depois de Uhum. amanhã. Então, havia uma comunicação bem boa entre a gente e os avaliadores, para que a gente soubesse o que a gente ia fazer ou não. A maioria era do Rio Grande do Sul, mas eles pegaram toda a região sul e fizeram em Porto Alegre. Então, isso foi algo que eu achei muito bacana. E eu ouvi falar, eu não sei se a Azul já estava fazendo ou não esses processos seletivos, mas eu ouvi falar que eles estavam também pensando em fazer esse tipo de processo seletivo. Achei isso maravilhoso com a gente, assim, porque a gente precisa, né? É usar a tecnologia da informação a favor, né? Hum. Se eu não me engano, acho que todas já estão usando agora o processo seletivo de forma online também, né? Fazendo uma etapa online. Acho que a Gol, se eu não me engano, até o Charles botou aqui, só deixa eu fixar o tema da live aqui. As empresas, elas estão pensando no lado do
do funcionário mesmo, que está fazendo, o custo que tem. Uhum. E a Gol, se eu não me engano, até o processo seletivo, ela está fazendo uma parte do inglês até ligando para a pessoa, né? Para garantir que o inglês dela está ali mesmo, né? Isso mesmo. Mas a questão do custo reduziu bastante, né? Para a empresa, ela teve um investimento maior, né? Porque está tendo que utilizar uma plataforma diferente e, ao mesmo tempo, mas ela está pensando na questão da comodidade até do candidato. Isso. Mas vamos lá. Então, passando essa parte que eu não queria deixar em branco, eu queria ver agora contigo como é que foi a questão do coronavírus, que é o que está assolando e atrapalhando a vida de todo mundo agora. Olha, o coronavírus, quando ele chegou, acho que brasileiro tem uma mania, a gente nunca acredita nas coisas, né? A gente sempre acha que com a gente não vai acontecer nada. E eu posso dizer que eu achava isso. Eu olhei e falei assim, isso daí é politicagem, é mentira, não vai chegar aqui. E conforme as coisas foram aumentando, que as notícias foram aumentando, porque eu acho que foi em final de fevereiro, mais ou menos, que começaram. Eu não me recordo muito bem, mas acho que foi final de fevereiro. Juan? Eu tô assim, é porque às vezes eu vou acenar que a minha câmera simplesmente vira. Tá bom. Final de fevereiro, mais ou menos, que as coisas começaram a esquentar um pouco mais na televisão. E a gente, querendo ou não, no avião, por mais que a gente esteja em contato com muitas pessoas, nem sempre você está conversando com os passageiros sobre isso, né? Então, e assim, o voo de Foz do Iguaçu, por exemplo, é cheio de chinês. Então, você não vai imaginar que aquilo vai chegar em você, por mais que você esteja levando eles, bem no início, você não imagina uma coisa dessa. E aí, depois de um tempo, conforme você vai ficando assustado com a situação, que você vai vendo que está chegando perto, está chegando na Itália, está chegando em Portugal, chegando nos Estados Unidos. Quando você vai vendo, você vai dizendo assim, gente, esse negócio é sério. Só que você vai ficando assim, não, vai dar tudo certo. Não é tão sério assim, é sério, mas não é tão sério. E a gente foi, né, vai levando, a gente estava trabalhando normalmente. E eu acho que quando as coisas começaram a esquentar um pouco mais no Brasil, aí sim começou a se falar sobre usar álcool em gel no avião. A gente começou a usar álcool em gel para tudo. Para tudo, a gente não tocava em ninguém, nem entre a gente mesmo. As orientações, a empresa passa as orientações para a gente, de no DO, que é a nossa salinha, onde a gente se reúne antes do voo, não se cumprimentem dando as mãos, ou beijo, abraço. Então, todas essas informações foram nos passadas. Mas eu confesso que no início eu acredito que ninguém estava crendo muito de que seria uma explosão tão grande tudo isso, né? E o tempo foi passando, a gente foi notando que muitas pessoas estavam tossindo no avião, espirrando muito mais do que o normal. Eu não sei se é por uma questão psicológica até. É aquela ideia assim, ó, olha, eu vou comprar um carro da marca tal, de repente na rua tu tá enxergando todos os carros, parece que são Isso. da marca que tu quer comprar, né? E então espirra é a mesma coisa, de repente. E eu que tenho renite, tenho sofrido até um certo bullying, né? Porque tu sai na rua com máscara, eu dou uma espirrada por causa que a máscara tá ali em contato. Diz, mas ela tá limpinha, mas não adianta, eu não sei o que eu tenho. Ainda mais vontade de espirrar e as pessoas ficam tudo olhando sempre apavorado. Então, eu também tenho rinite e eu só pensava assim, gente, como é que eu vou explicar para esses passageiros que se eu espirrar, não vai ser corona, vai ser porque eu tô com rinite. Então, eu fiquei... Todo mundo ficou nervoso com relação a isso, mas a gente foi levando, sabe? A gente tomava o maior cuidado para... A hora que você vai servir passageiro, a gente sempre lavava bem a mão. Até hoje, todo mundo está fazendo tudo isso. Até o serviço de bordo estava suspenso. Mas na época que eu estava voando, a gente não tinha suspendido o serviço de bordo ainda. Então, a gente tomava todos os cuidados, todas as precauções possíveis. Aí a gente começou a notar que a coisa ficou um pouco mais séria quando a gente começou a perder muito passageiro, porque alguns locais começaram a fechar. Eu lembro até agora que eu estava fazendo um voo de Floripa a São Paulo e tinham duas passageiras que era para o voo estar lotado. E naquele voo, 53 passageiros tinham desistido. E daí a gente ficou, né? A gente estava comentando, o que será que aconteceu? Tal, e uma das passageiras falou que elas estavam indo fazer uma viagem, aquelas viagens de grupo, para os Emirados Árabes, e eles tinham fechado as fronteiras lá, naquela época. Então, ela falou que todo o grupo tinha desistido, exceto ela e uma outra mulher. E elas estavam aproveitando a passagem de avião, já que elas iam perder dinheiro, para ir para São Paulo, passear e voltar.
Então, foi a forma como elas fizeram, sabe? Daí a gente começou a ver que a situação era bem séria mesmo, não só na parte de saúde, mas na questão financeira também, porque as empresas começaram a perder bastante e começou a se tornar um momento tenso, né, para todas as empresas, não só a aviação, para todo mundo, porque, por exemplo, a CVC que fez essa viagem, ela também vai ter que arcar com o custo disso, ela também está perdendo, né? Então, Sim. a gente começou a notar que era muito maior do que o que a gente imaginava, e aí começaram outras precauções, que foi da gente usar máscara, da gente não fazer mais serviço de bordo. Só que antes disso, na metade do mês de março, eu comecei a ficar com sintomas, os sintomas muito fortes. Eu tive bastante espirro, muita tosse. Uma tosse, na verdade, totalmente incomum do que eu tive até hoje na minha vida. Uma tosse muito seca e eu não parava de tossir. Era muita tosse até o ponto de eu chegar a ficar com dor no peito. E aí foi aí que eu entendi que estava alguma coisa errada. E isso foi muito rápido que aconteceu. Foi questão assim, ó, de começou com espirro, em questão de 2, 3 dias eu já estava com essa dor. E aí, assim que eu informei a Gol, eles me tiraram de escala no mesmo momento, eles me tiraram de escala, tá? Eles não, em nenhum momento, veja bem, comissário, você precisa voar. Não, nunca fizeram isso. Muito pelo contrário, eles sempre foram muito conscientes, assim, se você não está se sentindo bem, você sai de escala. A gente tinha até uma sigla especial para quem estava de afastamento pelo Covid, né? Então, eu não pude ter certeza se foi Covid ou não, porque não tinha teste naquela semana. Foi bem no início que começou a estourar aqui no Brasil, e eles já tinham terminado todos os testes, já fazia uns. Desde que eu. Fazia uns 4 dias que não tinha mais teste. Então, eu nem sei como é que tá agora, se tá tendo ou não, mas então eu nem pude confirmar o corona, porque não tinha. Então, mas eu tive Sim. todos os sintomas, eu fiquei muito mal. Eu tive dias que eu fiquei muito mal. Muito mal de cama, que eu não conseguia levantar da cama, de dor no corpo. Meu corpo doía bastante, assim. Eu fiquei. Aí chega aquela coisa que você fala assim: meu Deus, eu tava 3 dias atrás levando um monte de gente, deve ser isso, mas ao mesmo tempo você pensa: não, pode não ser nada disso. E aí eu tive que ficar isolada. Eu fiquei sozinha, eu moro sozinha. Eu fiquei sozinha durante 15, 14 dias em casa. Na verdade, deu até um pouquinho mais. Eu não. Nem a minha vizinha, assim, eu via ela de longe. Às vezes ela me deixava comida na porta para poder me ajudar. Essa hora os vizinhos são muito importantes, Me né? ajudaram muito. A minha mãe, meu namorado, eles queriam ir me ver, tá? Mas não tinha como. E nessa hora a Sim. gente precisa pensar no outro, sabe? A gente precisa pensar que não é a minha vida, eu sou jovem, eu sou saudável e eu posso passar por isso mais facilmente. Agora, se eu chego a ter contato com alguém que é idoso ou que tem algum problema de saúde, eu posso trazer um mal sem querer para essa pessoa. Então, o isolamento ele é essencial nessa hora, se você acha que você está com algum sintoma, né? Então, eu fiz minha parte. A gente não pode deixar de trabalhar, porque, né, no nosso caso, na aviação, não tinha como eu deixar de trabalhar. Mas a partir do momento que vieram sintomas e eu estou desconfiada, na mesma hora eu fui tirada de escala. Tá. Isso é legal, né? Porque levou um susto, né? A gente leva um susto com relação a isso, né? Porque, nossa, eu imagino a questão psicológica em cima disso. As pessoas que tu ama, tu não pode te aproximar. Será que eu tô ou não tô? Porque daí não tem teste para te Uhum, ajudar nesse ponto também, né? uhum, Mas do outro lado, pelo menos a empresa te atendeu da forma que deveria, né? Tirou com do voo, te certeza. isolou e te deu o suporte, eu acredito que tu precisava. Mas isso tudo deve ter afetado muito. Como é que tu saiu dessa questão toda, Marina? Como Olha, é que tá a cabeça aí nesse sentido? então, agora eu tô bem, assim, mas eu passei dias, quando eu tava no meu isolamento, que eu chorei, assim, eu chorei muito, porque você fica com medo. Você fica com medo não só por você, mas você fica com medo pela humanidade, sabe? Porque eu fico pensando, se eu passei o que eu passei sendo saudável, e eu me senti tão mal do jeito que eu senti, como outra pessoa pode se sentir, sabe?
Então, e a gente ficou sabendo de outros casos, de pessoas passando mal no aeroporto, caíram e ficaram tossindo no chão, tiveram que chamar a emergência para poder buscar. Então, tudo isso dá uma apavorada um pouco na gente, mas a gente não pode desistir, sabe? Porque a questão é, sim, o momento é muito difícil, é muito complicado, você tem que trabalhar muito no seu psicológico, sim, porque não é só questão de saúde, é questão financeira, é questão de distanciamento de parentes, sabe? Às vezes eu fico vendo a minha avó, por exemplo. A minha avó é acostumada a estar com os netos pequenos lá na casa dela, ela tá distante deles. Então, para ela, aquilo é uma coisa que pode afetar, sim, o psicológico dela e, consequentemente, a saúde dela. Então, a gente está perdendo de várias formas, sabe? Financeiramente, a gente vai, sim, ter um rombo. Todos nós, independente do seu trabalho, a gente vai ter esse rombo financeiro. Mas eu acho que o importante é a gente, foi isso que eu tentei me focar, é a gente tentar manter a cabeça em melhorar, sabe? Melhorar de Sim. todas as formas e pensar num futuro melhor. É um momento de reflexão. Eu lembro que eu estava tão sensível que eu fiz uns posts no Instagram, alguns vídeos falando, porque ninguém sabia o que eu tinha, né? Que eu estava em casa com suspeita de corona. Então, eu fiz uns stories e eu acabei quase chorando no story, assim, porque realmente é um momento que você começa a refletir na vida, sabe? Você começa a refletir quem você é, o que você tá querendo da sua vida, quais são os objetivos. Pô, eu tô tendo esse tempo aqui, eu posso estar traçando meu objetivo, uma coisa ruim que tá acontecendo agora, ele pode servir para coisas boas, sabe? Então, se Sim. a vida está fazendo a gente parar, vamos usar esse momento de stop para traçar novos objetivos, para refletir um pouco no que tem sido a nossa vida, em como a gente tem tratado tudo que está ao nosso redor, sabe? Então, é um momento que, por exemplo, de trabalho, que se você vai avaliar, não existe todo o trabalho, você começa a partir de um momento ficar cansado, você começa a achar alguma coisa ruim, e nesse momento você para pensar, eu tinha algo maravilhoso, sabe? A gente começa a dizer assim, eu tenho que aproveitar mais, eu tenho que enxergar mais o lado bom das coisas, do trabalho, da vida, da família, porque nessas horas que a gente entende, quando a gente tá para perder, a gente entende o quão importante é aquilo na nossa vida, né? E que a gente não precisa desses momentos difíceis para poder enxergar isso. Eu fico imaginando, porque eu com meu filho, a minha esposa aqui em casa, a gente fica ali, nossa, que bom, a gente tem que começar a valorizar e começar. Eu imagino tu com todo isso desse susto e esse medo junto também, né? Acompanhando. Que a Uhum. gente já valoriza hoje, estando trancado, imaginando assim, É. cara, estou trabalhando, eu tenho passado por reuniões, assim, uma atrás da outra, e aí eu vou te perguntar depois a respeito de como é que está o teu outro negócio também, né? Porque Uhum. tu falou da parte econômica, Uhum. mas assim, ó, ontem eu estava fazendo reunião, no pleno domingo, era 7, 8 horas da noite, eu ainda estava conversando com pessoas a respeito de que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Uhum. E hoje eu passei o dia todo em reunião e agora a gente conversa, como a gente está falando pelo WhatsApp, para você ter uma ideia, graças a Deus você não consegue ver, mas em cima aparece meu WhatsAppzinho aqui em cima, a gente está falando pelo celular, né? Mas meu WhatsAppzinho assim que aparece um monte de mensagens, até fico meio que perdido aqui Uhum. conversando. Então eu fico imaginando essa parte psicológica, quanto deve ter te afetado mais do que casos assim como a gente que está em casa, só na questão da quarentena, né? Uhum. Afeta mesmo. E aí, até legal salientar a importância das pessoas cuidar da sua saúde, ficar em casa o máximo possível, em ambientes seguros. Eu não digo nem em casa, em ambientes É. seguros, né? É Uhum. fazer a questão de lavar bem as mãos, usar a máscara, todas essas questões que a gente vem conversando e se vê na mídia em todo lugar, a importância de tudo isso, né? Se eu Ah, puder até falar uma coisa, desculpa. Juan, porque quando eu fiquei com a suspeita, eu entrei em contato com aquele número disponível do governo. Então, é até uma coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui, que é só digitar no Google e buscar número do governo de saúde para suspeita de Covid, é só entrar em contato com eles. O meu foi muito demorado, porque foi bem no início. Mas a minha mãe já teve também suspeita, né? E ela entrou em contato com eles e eles passam todas as informações. Então, algo que eles falam é cuida da sua imunidade. Então, comer muitas folhas verdes escuro, se você tá com um pouquinho de dor de garganta, algo assim, tomar chá de gengibre, limão e mel, ou então chá de maçã, que ele é anti-inflamatório. Não é para tomar remédio nenhum.
Então, são informações que são legais de passar, que todo mundo acha que sabe, só que quando você fica mal, a primeira iniciativa que você tem é ir lá e tomar um remédio. E não é isso que eles pedem. Eu, inclusive, um dos sintomas que eu não tive foi febre, apesar de que a maioria tem. Mas não quer dizer que quem não teve, não teve Covid. Então, Sim. eles deixaram isso claro para mim. Eu não tive febre, mas eu tive todos os outros sintomas. Então, eu não tomava remédio para eu ver se eu tinha febre ou não. Então, foi algo que eu decidi fazer, mas o paracetamol, por exemplo, você pode tomar, não tem problema nenhum. Mas é algo que as pessoas elas têm que se informar melhor sobre o que deve ser feito e como deve ser feito, porque eu já tive alguns amigos que ficaram com suspeita e entraram em contato comigo. E na hora do nervoso, você não faz a coisa certa. Essa é a verdade. Você faz tudo ao contrário. Uhum. Não, e a importância é que no Brasil a gente tem uma cultura que é muito ruim, que é da automedicação, né? Uhum. Então não é o momento para isso. E às vezes a gente toma um medicamento e acaba maquiando alguns sinais, alguns sintomas que podem estar ajudando até, não no caso do Covid exclusivo, mas em todas as doenças que pode estar maquiando uma doença para o próprio médico depois ajudar a combater, né? Ou até fortalecendo o vírus. Quando tu toma um remédio mais fraco, na verdade tu está fortalecendo esse vírus. Mas, Marina, vamos entrar um pouquinho na parte econômica que tu falou aí, porque tu tem uma empresa também. E muita da discussão que está tendo hoje é fica em casa, mas como é que a gente vai comer? Como é que vai ser o trabalho e tudo mais? Não vamos entrar tanto nessa discussão, se tu é a favor de ficar em casa ou fora de casa, Uhum. mas se tu puder me colocar um pouquinho como é que está sendo tocar um negócio e com a questão agora do comissário e ainda nessa questão do Covid, como é que está sendo isso? Como está te afetando nesse sentido? Então, eu parei com tudo, na verdade. Eu parei porque até agora, há pouco, aqui em Floripa, pelo menos, não estava sendo permitido você trabalhar na área de estética, né? Então, eu peguei licença não remunerada na Gol. Isso até, acho que a gente não falou sobre isso ainda, né? A Gol liberou a licença não remunerada. Eu optei por ela por 30 dias. E eu pensei na questão de ajudar a empresa mesmo, sabe? A gente precisa entender qual é o momento da gente ser ajudado e qual é o momento da gente ajudar também. Porque agora, se a gente, como funcionário, não se juntar para poder ajudar as empresas nesse momento, corre um risco os nossos empregos. Sim, com certeza. Eles estão tentando fazer de tudo para que isso não aconteça e eu imagino que não vai acontecer, porque eles estão bem preparados para isso. Ele já tem uma preparação financeira para crises, né? Então, eles estão preparados para isso, mas a gente nunca sabe quanto isso vai durar. Isso é algo muito novo. Então, eu saí por 30 dias com licença não remunerada para poder ajudar a empresa. E eu estou voltando agora em maio. E da parte de estética, ficou tudo parado. Eu estava voltando essa semana agora. Eu achei mais prudente eu aguardar um pouco mais porque eu lido com o rosto das pessoas, com o corpo das pessoas, né? Então é algo muito delicado, assim, não é algo que se a pessoa tiver o vírus, eu posso sim pegar, se eu já não tiver pego, ou até mesmo se eu tiver pego, porque ainda não tem nenhum estudo afirmando que se você contrair o vírus, você não pode contrair. Na verdade, é o contrário. Então, eu achei melhor, por precaução, eu parar. E sim, a parte financeira está bem parada, porque é o que tem que ser feito agora. A gente não tem outra opção, sabe? Eu acho, sim, que eu gostaria de estar trabalhando, eu gostaria muito, mas eu achei mais prudente para o tipo de trabalho que eu exerço ficar parada agora e eu estava retornando essa semana. Essa Sim. semana daí eu estou retornando com calma, atendendo aos poucos. Já atendi agora no sábado, atendi duas pessoas, domingo atendi uma. Então, bom que estética a gente não, não tem muito o dia, né? Ajustado essa minha vida de comissária. Então, eu já estou acostumada a não ter sábado, domingo, isso é tranquilo. Mas, Uhum. mas eu tô indo com calma. Sim, mas e a questão de estética também é um bom negócio, né? Porque a mulher sempre se cuida, né? Independente de como é que tá a conta dela, ela não, eu vou dar um jeito de arrumar isso daqui, arrumar É aquilo verdade. daqui, e aí vai correr para a estética também. E eu acho que é Não, uma mas é. questão de cada um tá cedendo um pouco, sabe? Quem tem o seu negócio tá reduzindo um pouco o valor e tá fazendo valores melhores. E o cliente também, ele não vai, é o que tu falou, ele não vai deixar de fazer aquilo, mas a gente precisa entender o momento de conscientização, sabe? Talvez a gente aprender o que a gente precisa aprender agora como ser humano, de um ajudar o outro.
sabe? Tá na hora Sim, disso acontecer. Essa é uma sim. chance. Isso é legal, a gente começar a pensar no outro. Isso tu colocou durante grande parte da nossa conversa, que é quando tu ficou com suspeita de estar pensando no teu namorado, na tua mãe, na tua família, né? Nas Uhum, pessoas que para te tentar te isolar e ficou isolada mesmo. A gente tem pessoas aqui que a gente conversando, o próprio Amorim que a gente fez a live aqui, ele voltou de Portugal de viagem, não teve suspeita nenhuma, mas ele ficou lá trancado em quarentena, trancado no cantinho da casa dele até para não ter contato com o filho dele e tudo mais. uhum. O quanto isso é importante, a gente pensar no outro, né? Eu acho que essa questão do coronavírus vai trazer esse ensinamento para nós, assim, né? Isso a gente vai crescer e agregar bastante na nossa vida. É. Mas vamos lá, Maria. Como é que está agora a questão de voltar para o voo? Tu já adiantou aí uma das perguntas que eu ia fazer. Como é que está essa questão? Tu já fez a licença não remunerada? Deixa eu tentar entender. Quando tu ficou com a suspeita, eles te afastaram do voo. Por Uhum. quanto tempo? E depois, depois que tu decidiu pegar licença, como é que foi essa história? Só para eu entender um pouquinho. Eu fiquei, era metade de março, mais ou menos, então deu bem certinho 14 dias até o final do mês. Até dia Tá, 31, eu acho, 30, não sei. Então, dia 1º de abril, eu já comecei com a minha licença não remunerada. Eu estava melhor já, e comuniquei que eu estava melhor dos sintomas, então eu fui liberada. E aí eu retornei, ao invés de eu retornar, eu já entrei com a licença. tá, Foi o melhor a ser feito, assim, naquele momento, sabe? E eu confesso que eu estava bem abalada também, psicologicamente. Depois de tá. tudo que tinha acontecido, eu acho que foi o ideal foi eu parar e, sabe, porque não foram 14 dias onde eu não fiz nada e só fiquei em casa de boa. Não, foram 14 dias onde eu estava extremamente preocupada, onde eu estava tensa, onde eu estava com dor, onde eu estava passando mal. Não os 14 dias, né? Mas os 5 primeiros dias ali foram os mais difíceis, assim. Mas Foi punk. esses 5 dias valeram por um mês inteiro. Uhum. Não, não, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó, que a gente não sabe se tu tava ou não com o coronavírus. Mas tu ficou com alguma sequela, alguma coisa com relação a isso? Tu sentiu alguma notificação, não? Não, não fiquei com nada diferente, graças a Deus. Graças a Deus. Não, porque a gente fala muito com relação à doença e tudo mais, como fica na hora, mas muita gente está tendo alguns sequelas depois, né? Então, Uhum, mas que bom, então, que isso não aconteceu, né? Que não foi o problema. uhum. Né? Mas, Marina, como é que está agora a questão? Então, no início do mês, agora, primeiro, a ideia é voltar. Como é que está a questão de como voltar? Como é que a profissional que levou um susto está pensando que vai ser essa volta para os voos? Então, agora, eu não, primeiro de tudo que a gente não sabe como vai ser a escala. Eu sei que as escalas estão bem folgadas. A gente está voando muito pouco, até porque eu ainda tenho contato com o pessoal. Tá todo mundo voando muito pouco, muito sobre aviso e reserva, poucos voos, às vezes fazendo 1 ou 2 voos por mês, nessa época, assim, de isolamento, né? E os voos estão muito reduzidos, até mesmo para você ir assumir algum voo. Então, quem está de sobreaviso, eles estão deixando cumprir o sobreaviso em casa. Por exemplo, a minha base é Brasília. Eu estou podendo cumprir o meu sobreaviso aqui em Floripa. Então, o que acontece? Vai avisar eles, ó, tô em Floripa, tá? Eu não tô em Brasília, tenho sobreaviso amanhã. Aí eles costumam te avisar antes se você vai ser acionado ou não, para ver se dá tempo de você chegar caso você seja acionado, porque eles estão entendendo que não é que a gente não está querendo ir trabalhar, a gente não está conseguindo às vezes, porque não tem voo disponível. Ou às vezes, tem aquele voo das 11 da manhã, mas de última hora ele cancelou. Então, esse tipo de coisa, eles estão sendo bem compreensivos, eles estão fazendo essa abertura pra gente, sabe? De cumprir esse sobreaviso em casa, coisa que não existia antes. Você tinha que cumprir sobreaviso na sua base contratual, que no meu caso é Brasília. Então, Uhum. nesse sentido, e no meu caso, eu tô tendo que pegar 2 voos, né? Eu tenho que ir para São Paulo, Brasília. Então, é bem mais complicado, né? Sim. Então, aí, e vamos ver, assim, eu não tenho ideia de como vai ser voltando. Eu me sinto preparada psicologicamente. Isso eu me sinto. Eu acredito que o susto já passou e a gente vai começando a viver um pouco mais aqui, sabe? Você vai vendo que todo mundo, você sai na rua agora, você vai no mercado, tá todo mundo de máscara. Isso nos aeroportos começou muito antes das ruas. Sim.
né? Então, nesse sentido, os aeroportos, as pessoas estavam mais conscientes, né? Não sei se é porque vinha muita gente de fora, de outros países, que já estavam vendo que a coisa estava feia lá. A gente já via, já no início da pandemia, a gente já via muita gente de máscara. Então, eu acredito que agora está maior ainda. Pelo que eu converso com o pessoal, os próprios tripulantes estão usando máscara. Então, tá todo mundo bem mais precavido do que antes, né? Então, Sim. isso me deixa mais confortável para trabalhar, sabe? Eu me sinto mais segura para trabalhar, para poder ir trabalhar. Ah, eu tenho máscara, eu tenho luva, eu tenho álcool em gel ali, eu não tô tocando no passageiro, não tô servindo ele ali, algum contato que eu possa me contaminar, ou até mesmo contaminar o outro. Então, nesse sentido, assim, eu tô me sentindo mais à vontade, sabe? Para poder voltar para o trabalho. Sim. É uma situação que eu fico imaginando para ti que deve ser mais complicado. Tu levou um susto agora, de repente tu volta àquela rotina, Uhum, muda, né? Mas é legal tu colocar uma coisa também, Marina, da postura da empresa, né? Porque a gente, o brasileiro eu tenho acompanhado, principalmente nas redes sociais, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, ah, empresa privada só está vendo lucro, só está vendo. E isso não só da empresa que tu ocupa hoje como colaboradora, mas das outras empresas eu tenho visto isso também. E aí não só falando de empresa de aviação, eu tenho visto uma postura muito bacana de várias empresas de vários ramos, né? uhum, Preocupadas com a questão dos colaboradores, das pessoas que estão atuando ali dentro. uhum. Nós mesmos dentro da RTD, a primeira meta que a gente tem agora nessa pandemia é garantir, olha, a questão da saúde de todos os colaboradores, a integridade de todos, né? Porque todas as empresas são formadas por pessoas, senão o resto é prédio e computador. E não adianta, a Exatamente. gente trabalha para as pessoas, né? Uh, Marina, assim, ó, a gente é legal o Instagram, que assim, ele começa a chegar mais pro final, ele já começa a ir cortando, né? Já, assim, a gente tem que mais ou menos ir finalizando, porque senão ele corta aqui a nosso bate-papo assim de uma Tá. vez. Marina, tu que levou um susto, saiu da aviação, voltou para a aviação, né? Já está aí agora com essa questão de voltar de novo agora para a questão do coronavírus. Quais são as tuas expectativas para a questão da aviação nessa volta toda? E se tu tem alguma mensagem para deixar para todos os nossos as pessoas que estão acompanhando aí a live? Vou dar uma filosofada. Não, vai ter, não pode Mas filosofar. assim, olha, as minhas expectativas realmente são. Eu tenho expectativas boas. A gente precisa acreditar. Acima de tudo, a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar, sabe? Eu já passei por tantas coisas na minha vida e eu sei que outras pessoas já passaram por tantas outras coisas que não é o que a gente está passando hoje que vai acabar com tudo. A gente precisa ter foco, sabe? Foco nos nossos objetivos, porque o que pode às vezes acontecer nesse momento difícil é as pessoas se perderem, e aí que é complicado. E eu acho que se eu posso passar uma mensagem, é isso: mantenha o foco. Não é porque você está passando um momento difícil agora que isso vai te impossibilitar de concretizar esse momento lá na frente. Pode ser que você não consiga concretizar ele agora, e dentro de 1, 2, 3 meses, mas daqui a pouco você vai conseguir, as coisas vão voltar, sabe? A tempestade ela não dura para sempre. Então, depois da tempestade vem a bonança, e isso vai acontecer, sempre aconteceu. Então, algo que eu sempre falo, assim, que a aviação me ensinou. Quando você vai decolar o avião, não importa se tiver a maior tempestade que tiver, você vai decolar e aquele tempo vai estar horrível. Você vai atravessar a nuvem e vai balançar muito. Às vezes pode ter aquelas cumulonimbus horríveis, você vai tentar desviar delas e vai estar horrível. Mas quando você subir, você vai encontrar um céu muito bonito depois daquelas nuvens, sabe? Então isso Sim, é algo que a gente enxerga sempre quando a gente está voando num tempo ruim. Você decola, você passa por todo esse momento difícil e lá em cima tá lindo, lá em cima é calmaria. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com a gente. Então, o que eu posso dizer é um Instagram de uma escola de comissários. Para quem estiver ouvindo, não desista. Não desista, se foque em estudar. Pega esse tempo que você está em casa sem fazer nada e estuda. Estuda para que quando você chegar num processo seletivo, não importa que é daqui 6 meses, que é daqui 1 ano, você vai estar preparado. Porque os processos seletivos estão cada vez mais difíceis e você tem que ser o melhor.
Você tem que estar muito bem preparado para isso. Então, foca no inglês. Isso está sendo algo extremamente exigido agora. Então, foca no seu inglês, seja o melhor, tenha o melhor inglês da sala quando você for fazer seu processo seletivo. Esse é o tempo. Não é o tempo da gente ficar dizendo, ai, tá difícil, ai, não vai dar. Não, é o tempo de você dizer, esse é o momento que eu tô parada e eu vou aproveitar para ser o melhor lá na frente. Então, foca no Sim. melhor, vai mudar. Tudo vai melhorar, tenho certeza. Tu sabe que tá sendo, é uma coisa que está sendo recorrente aqui nas nossas lives, é isso, assim, é foco lá na frente, vai passar, vamos nos preparar para esse momento também depois pandemia, né? Porque a gente sabe que perdas vão existir, Uhum, mas também vão existir ganhos com relação à nossa questão pessoal. Eu tenho puxado muito isso, sabe? A forma como a gente está valorizando a nossa vida, as nossas relações, a gente vivia muito trancado no WhatsApp, celular, é. a tecnologia já não está influenciando tanto quanto a proximidade das pessoas, né? Uhum. Mas eu estou usando cada vez mais o WhatsApp, mas é com um intuito, com uma forma um pouco diferente, sabe? Eu tenho visto até nos grupos que a gente tem de amigos, assim, das brincadeiras, as brincadeiras até começaram a mudar o sentido, assim, sabe? A Uhum. gente tem falado muito mais de questões de palavras carinhosas para as pessoas que a gente ama, tá mais próximo, e eu acho que isso está sendo bem bacana, vai ser um ganho muito grande que a gente vai ter aqui na sociedade mundial, vamos dizer assim, vamos falar um pouquinho Verdade, mais filosofando, então. verdade. Marina, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, esse bate-papo que a gente teve. Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu gostei aqui. Eu tô vendo um monte de palminha aqui, de legalzinho, coraçãozinho, com olhos com coraçãozinho, ok, né? Acredito que o pessoal gostou bastante também, tá? Queria agradecer bastante. E legal tu ter passado essa mensagem e de quem levou um susto também, né? Uhum. Até para quem ainda não caiu a ficha, que caia, né? Vamos É cuidar verdade, da nossa saúde. Tá bom, verdade. Marina? Tá bom. Obrigado, então, Obrigada tá? a vocês. Um forte abraço. Tchau, E tchau. vamos mantendo contato. Tchau, Tá tchau. bom. Eu tô removendo a Marina aqui da nossa conversa, mas eu vou puxar uma musiquinha aqui agora, porque amanhã a gente tem live também, às 5 horas da tarde, né? Hoje é segunda, então tem a semana toda aí pela frente. A gente está aqui em Florianópolis e a ideia já é, eu acho que o transporte público voltar essa semana. Então, se voltar a semana, aí eu saio de casa e vou para a empresa, né? E a ideia é a gente continuar com as lives, tá, gente? Enquanto tiver essa questão do coronavírus, a gente vai estar sempre tentando manter esse contato com vocês aqui. Esta semana vai ter live com o pessoal de uma empresa que trabalha com questão de compartilhamento de aeronaves, vai ter o pessoal que trabalha, outros comissários também vão estar falando, vai ter uma galera aí bem legal falando, mecânico de manutenção falando também como é que está a realidade deles agora. Então a gente está trazendo uns papos bem legais com relação a como as aeronaves estão agora, que tem muita aeronave parada, né? Como é que elas vão ficar. Quero dar um abraço para todos vocês. Estou vendo que a Paula Luque está aí, ó. Alô para a Paula, para a Anitta aí. A Anitinha, que é a filha dela e está sempre conversando aí, que é minha sobrinha. Tá bom, gente? Um forte abraço para todos vocês e até amanhã, 5 horas da tarde.